primeiro gol do Thales Magno, meu querido Leandro Quesada, e esse menino que tá jogando machucado com o ombro, faz o gol, sai machucado, tá aí o gol também do Pedro, que empata o jogo 1-1. Primeiro eu vou dizer pra você, Quesada, o que você achou do Corinthians no primeiro tempo, que a gente tá rodando aqui, e depois o Sálvio pra falar em relação ao pênalti, e vocês três junto com a Marília Ruiz. Vamos lá, o Corinthians podia ter feito, craque Neto, mais do que um gol no primeiro tempo, teve chance. Jogou muito mais. Jogou muito mais que o Flamengo, ganhou um presente, depois aí o Sálvio vai explicar pra gente. Pô, o cara parecia um bailarino, o tal do Martínez, né? Será que ninguém avisa que não pode fazer o que ele fez, né? Dentro da área, abrir os braços. Agora, esse gol foi fabuloso, porque começa com o Thales Magno na defesa, ele passa pro Yuri, se projeta ao ataque e, inacreditavelmente, o Yuri fez uma jogada maravilhosa, Neto, pro golaço de cabeça do Thales. Exatamente esse aí, ó. Se puder parar esse aí, ó. Vai, mete por cima, o Thales Magno vem e faz o gol no contrapé do Rossi. Essa jogada foi muito boa, não foi não, Marília Ruiz? E parabéns, Yuri Alberto. Pelo menos tem um jogador que foi expulso. Ah, e o VAR querendo empatar o jogo, né? Depois o Sálvio vai falar que deram mais de 16 minutos. É o VAR olímpico. É uma coisa impressionante. Deram 13 e o árbitro E depois mais catarinense 4. passou 4 do tempo que ele deu, Maneto. E tá certo, Sálvio? Não, tá errado. Tem que informar e o jogo não justificava nem pra mim os 13 minutos iniciais. Então volto pra Marília Ruiz, o gol do Thales Magno, Marília Ruiz, e principalmente aí a contusão do Héctor Hernandes, que não tinha condições de jogar, o cara colocou, já começou errado, mas essa jogadora do Roberto foi maravilhosa, Marília Ruiz. Foi, e interessante do Yuri Alberto e o Thales Magno invertendo. Eles fizeram isso muitas vezes, funcionou. O Corinthians bem armado em erros do Flamengo, o Flamengo muito mais desatento e o Corinthians mais letal. Nessa jogada foi assim, uma roubada de bola, Yuri Alberto aberto pela direita, difícil ver ele nessa posição, e o Thales Magno fazendo a entrada na área. Um gol de um time que estava atento. Também nós estamos em setembro, né? Uma hora isso ia acontecer. Primeiro, né? Aniversário do Corinthians. Ai, Corinthians. Dá pra entender, em relação ao lance, a gente só tem a gente só tem um lance numa batida de pênalti, não tem o lance do... Daqui a pouco a gente vai separar. Em relação ao lance do Yuri Alberto, você vê quando o Yuri Alberto começa a querer pensar, Yuri Alberto, como você é um jogador interessante, ó. Se você pegar o lance do gol, ó, pega a bola, aí vai, não estava impedido, certo, Sálvio? Não estava impedido, Neto. Posso te fazer uma pergunta? Se ele tivesse impedido, a bola batendo no pé do Davi Luiz, tiraria o impedimento ou não? Tira o impedimento porque a bola não bateu no pé do Davi Luiz. Ele teve uma deficiência técnica. Tá, então, se fosse mesmo desvio, se ele tivesse à frente... Se fosse desvio, mantém o impedimento. Certo. Agora, como o Davi Luiz tenta chutar a bola e erra o chute, é um novo lance. A bola vai pro Yuri... Do Davi Luiz, tira o impedimento. Deixa o lance inicial, isso aí, ó. Volta um pouquinho pra mim. Quem que tá comigo aí? Pode voltar. Quem? Ô, Glender, aí, ó, isso, volta um pouquinho. Aí eu quero te perguntar, abre um pouquinho aí pro pessoal entender, até pra... Ó, aí foi uma discussão se ele estava impedido nesse lance, e não tava. Mas... se ele tivesse esse toque do Davi Luiz, tiraria o impedimento, então? Tira porque o Davi Luiz está legal equilibrado. Você falar isso, eu não sabia disso. Em condições de jogar, olha lá, ele está equilibrado em condições de jogar. É importante que o Sálvio fale isso, porque ele não estava impedido, mas o VAR não presta atenção nisso. O VAR traça a linha errada. Quem está no VAR não sabe dessa regra. É tão jossa contra a ferramenta, porque não adianta a ferramenta. Eles traçaram a linha da posição do Yuri Alberto sem considerar que o Davi Luiz tenta dominar a bola. Então quem tá no VAR entende tão mal quanto a maioria dos juízes, como porque é o caso. Assim, ó, porque você, muito de gente, tá me pedindo... Não. A verdade é o seguinte, e aí por isso que eu pedi pro Sálvio falar aí, tira o GC aí, gente. Pode tirar o GC. Não atrapalha, não precisa deixar a tela suja do jeito que Neto, deixa vou até pedir pra voltar. Volta um pouquinho aí, ó. Por favor, explica. E para quando a bola chega pro Davi Luiz. Isso. Nesse momento, olha lá. Vai. Ó, o Davi Luiz, quer chutar? Parou. Isso. Nesse lance aí, foi traçada a linha. Ele não estava impedido. Mas o cara não foi do VAR. Será que ele não sabe de regra? Porque mesmo que tivesse à frente, ele não estaria impedido. Porque o Davi Luiz... E eles iam anular o gol. À luz da regra hoje, Neto, sabe o que é isso? Erro técnico do Davi Luiz. Davi Luiz tinha condições de tirar a bola. Errou, então o Yuri recebe a bola do adversário. Então, ele aí tá recebendo que não o Davi Luiz, não tem impedimento. Aí, ó, então, e eles traçaram a linha, como a Marília Ruiz viu perfeitamente. Não tinha que traçar a linha, já tinha que ter dado o gol normal do Corinthians. É que os caras não entendem regra. E aí, do lance, o que você pode falar, Sálvio?
E aí segue o lance. Esse é o lance que realmente o VAR não tem que perder tempo do jogo. Perdeu tempo querendo fazer computação gráfica, querendo fazer linha da posição do Yuri, que era uma posição legal. Mesmo que a bola vindo do Thales Magno, não estaria impedido. Mas no meio do caminho, o Davi Luiz, é como se fosse um recuo do Davi Luiz para o Yuri. Então não tem impedimento. A arbitragem foi muito ruim, Neto. Ô, Quesada, que gol importante do Corinthians esse. O Corinthians jogando melhor no primeiro tempo. A jogada do Yuri Alberto e do Thales Magno. Isso que é legal do Thales Magno. Dá uma olhada, ó. Ele passa a bola, ele tá atrás do meio campo. Ele tá na defesa do Corinthians. Ó o pique dele, porque o Yuri Alberto é muito rápido. Ó, não dá pra ver, a televisão não mostra. Olha ele chegando, olha ele chegando, olha ele chegando. E aí, o Bidu vai, também ajuda com o Pulgar, Exato. né? E tira o Pulgar daí fazer a cobertura, e aí sai o gol do Corinthians. Esse é o primeiro gol, Quesada, Marília e Salve. Sensacional. A gente critica tanto, né, Neto? Você pode até dar uma pitada porque você esteve lá dentro durante muito tempo. Eu não acho que o Yuri seja centroavante. Ninguém acha mais isso. Você fala com o centroavante e os caras falam isso. Agora, jogando Ele é o aí... segundo atacante. Exatamente, aberto, preparando a jogada, ele pode ser fundamental e decisivo, como foi hoje. O gol foi, obviamente, do Thales, mas se não fosse... A jogada dele foi sensacional. É lógico, se não fosse a Mas, inteligência Neto, do Yuri, pode não falar, teria Marília. saído o gol. Incrível, Você incrível. sabe, não é uma questão de déjà vu e nem de exagero. Sim. Mas eu acho que o Neto também está nesse grupo de pessoas que defende que o Corinthians tem que jogar com 2 atacantes. Não tem nenhum bom centroavante, o Corinthians tem que jogar com 2 atacantes. O Corinthians teve muito sucesso com a dupla Roger Guedes e Yuri Alberto fazendo isso. Nenhum É o dos que ele dois tem que era fazer. nome. O Yuri Alberto faz o que o Thales- Roger Guedes fez e deixa o Giovani. Então, é isso que tem que acontecer. Porque o Corinthians hoje, eu já falei aqui, vou repetir, não sou do fã-clube dos 3 zagueiros, mas o Corinthians não consegue se defender com os laterais que tem em linha de 4. Em linha de 3, o Corinthians se defende melhor. Todos os laterais que o Corinthians sabe jogar da intermediária para frente, e aí você joga com 2 atacantes. E hoje isso aconteceu de uma forma muito melhor no primeiro do que no segundo tempo. E o Fagner e o Matheus Bidu jogaram muito hoje. Mas mais o Matheus Bidu pra mim. O Matheus Bidu fez uma partida incrível hoje do Matheus Bidu. Quase Ele poderia ter falha feito no lance do pênalti. mas ele poderia ter feito um gol também, que o Fagner fez um cruzamento, ele cabeceia pro chão. Isso. Se ele vai de testa, ele faria o gol. Esse é o primeiro lance do gol. E eu quis mostrar pra vocês aí que estão aí em todos os lugares desse país aqui, e principalmente quem é de YouTube, mídias sociais, que o VAR errou tanto tecnicamente que eles não sabem de regra. Exato. E aí vem o Zé Ruela aqui, que eu já sabia da regra, e pergunto pro Sálvio que não estava impedido. Mesmo se ele estivesse à frente, não seria impedimento. Por quê, Sálvio? Porque o Davi Luiz toca na bola e recua para o Yuri Alberto. Davi Luiz vai na bola. A bola não vai no Davi Luiz. É a diferença, Neto, hoje na regra. Desvio e passe. Quando é acidental e é um desvio no Davi Luiz, aí não tira o impedimento. Quando é um passe, tira o impedimento. Davi Luiz dá um passe para o Yuri Alberto. A posição era legal. Então, VAR perdeu tempo à toa fazendo linha azul e linha vermelha. Deixa eu te falar, e se o Yuri Alberto tivesse um pouquinho à frente, eu acho que é do Léo Ortiz, eles iam anular o gol. Pois é. Eles não iam ver isso. Aí falar, o VAR salvou. Não Eles salvou iam ver o quê? isso. Ia cometer um erro grave, Não ia Neto, ser grave? na regra. Ia cometer um você erro tá grave. arregaçando os caras Não, eu aqui, ia imagine. acabar com eles aqui. É que pouca Talvez gente tivesse viu. que ir lá. Pouca gente viu isso. É um absurdo. Vamos colocar o lance do gol da equipe do Flamengo para que o Sálvio, em primeira mão, ele possa falar pra gente, né? Em relação ao que vai acontecer. O Sálvio, ó, tá aí, o Pedro vai, mete a bola pro Pulgar, e aí de uma maneira juvenil, de uma maneira infantil, de uma maneira idiota, de uma maneira ridícula, o José Martínez não tem que fazer isso. Aí é uma discussão que a gente não tem uma imagem propícia para isso, mas eu agradeço muito a Rede Globo de mandar todos os lances para nós. Para mim é o seguinte, Salve, para mim estava dentro da área. A única dúvida que eu tive na Rádio Craque Neto foi o seguinte, se a bola tivesse batido na hora que ele sobe, se a bola bateu na coxa dele e também no braço. Aí eu falei, pô, não, se for assim não foi pênalti. Mas você me explicou que é pênalti. Por quê? Porque ela bate na coxa e ele está com o braço aberto. Se tivesse com o braço fechado, isso na minha visão. Mas eu não tô vendo aí. Pra você, foi pênalti certo, tava dentro da área, teve 2 toques, não teve. Explique pra nós tudo que você sabe, Salve. Pra Rita, principalmente. São 2 pontos importantes, Neto. A gente tem que destacar, são 2 pontos. O primeiro, você usou o termo juvenil. Hoje, o jogador de linha não pode mais fazer o movimento de goleiro. Isso é um movimento de goleiro. Bloquear a passagem da bola. O braço tão aberto, mesmo batendo, é bloqueio. Tem que marcar o pênalti. Indiscutível para todo mundo que esse lance hoje é pênalti. Essa regra alterou em 2013. Pênalti. Agora você falou, o craque Neto falou, eu acho que foi dentro da área. Aí está a grande discussão. Dentro da área ou fora da área?
eu olhando as imagens, inclusive olhei a imagem da Band, que a Band estava com a câmera da Band lá. Foi dentro da área. Pra mim foi dentro da área. Foi, sim. Agora o VAR, por que demorou tanto Deixa eu te tempo perguntar pra uma decidir? coisa. Sabe por que demorou? Se ele tá fora e o braço tá dentro, pênalti. Se ele tá fora e o braço dentro, pênalti, porque o que vale é o porque espaço o aéreo. que dá pra perceber ali, não que sei vale é se espaço você... aéreo. Exatamente. Então ele pode estar fora, Um pé. mas ele pula aqui, ele intercepta a bola, pênalti, E aí, certo? e aí tem que Tá marcar o certo pênalti. isso? Agora, por que Entendi. no monitor... Tá vendo aí, ó? Dá pra parar aí pra mim, ó. Por que no monitor o árbitro demorou tanto tempo essa pra imagem é tomar a boa. decisão? Essa imagem Pode nossa. soltar um pouquinho, Olha ó. lá. A imagem da Band, ó. A imagem da Band. Ah, não tem como não ser dentro da área, né? Essa é a imagem da Band. Não é a imagem da transmissão, não é a imagem que o VAR utilizou, né? Tem É a importante imagem a gente da destacar Band. isso. Essa é a imagem da Mas Band. é isso que eu gostaria que você falasse sobre a imagem que o VAR utilizou, né? Sabe por quê? Tá. Em campo, na sequência, o Bandeira que está exatamente na frente do lance... Ele não vê, né? Ele marca escanteio. O juiz marca escanteio. Qual é o procedimento do VAR? O procedimento do VAR é chamar o juiz se ele tiver uma câmera que elucida que foi pênalti. Porque isso não é lance para outra coisa que não pênalti, certo? Certo. Marília, desculpa só te interromper, Neto. Eu queria ver Por aquela favor. imagem de novo parada. Olha o erro que os árbitros brasileiros estão cometendo. Aí, ó. Estou falando do Ramon Abate, um árbitro que apitou a final da Ele Olimpíada. nem olha, ó. Olha para onde ele está olhando. Ele tá olhando pro cruzamento. E é básico na escola Não de tá árbitros. olhando ou não? Árbitro olha para a bola. Ele está olhando dentro da área. Assistindo o jogo. Porque ele já acha que a bola passou. Ele achou que Olha a bola que passou e juvenil. que cruzou. Então o árbitro tem que Olha que olhar árbitro sempre fraco. para a bola. Olha para onde ele está olhando. Olha, não olha pra dentro bola. da área. Tanto é que na hora que eu tô Então, fazendo o jogo, desculpa, eu vou ter que colocar. é isso. Na hora que eu tô fazendo o jogo, foi pênalti. Falei pênalti. Falei, mas igual Mas onde você pênalti? estava olhando para a bola. Eu tava olhando pra bola. E o árbitro Eu olhando falei, pra área. Aí os meninos falaram, por que pênalti, Neto? Porque o José Martínez, quando ele vai, ele usa... Agora, aí que foi o meu erro na hora da rádio, que eu achava que batendo na coxa, mas daí não, eu tô errado e foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti, eu tô errado e foi pênalti. Mas ele não olha, nem ele olha, nem o Bandeira. Aí passa a jogada, os jogadores vão em cima dele, o Gerson, ó, meu irmão, teve desvio, não sei o quê. Aí aí o VAR vem e chama. Tá certo isso? Tá certo, mas olha até no que a Marília falou, né, A Marília? Marília trouxe uma informação muito importante, Marília. Agora, deixa eu até colocar aqui. No VAR são utilizadas somente as imagens oficiais da transmissão. Todas que são da transmissão. A imagem que nós estamos vendo O Flamengo aqui... também, né? É, também. A imagem que A nós gente estamos espera vendo que aqui... sim, né? A imagem que nós estamos Você vendo prova aqui... isso? Eu vou passar na frente, você prova isso? Olha, a imagem que nós estamos vendo aqui é a imagem da Band. O VAR não teve essa imagem. Vai saber, As né? imagens Não da tem essa transmissão... imagem, né? Então, Por que demorou tanto tempo? Porque as imagens da transmissão não são claras se é dentro ou fora da área. Ou seja, não tem uma imagem esclarecedora. que jogador infantil, o José Martínez, tem 30 anos, Não, mas, juvenil, Neto, hein? Agora, Neto, você perguntou um negócio legal pro Salve. Então, quer dizer, o que o Neto perguntou pra você. Se o pé do jogador do Corinthians estivesse fora... E a mão dele, e o braço, pênalti. Mas quando o goleiro pega a bola e a bola tá pra fora, mas o pé do goleiro tá dentro da área... por que não é a bola Porque o goleiro fora? não pode usar a mão fora da área. Se o goleiro tá com o pé fora e a mão dentro, não marca nada. Entendeu? O goleiro tá dentro da área. Eu tô com o pé. tentando entender essa lógica. Porque né? o Uma jogador- coisa é você, que às vezes você tá fora, mas você tá dentro. Entendi. Entendeu? Tá bom, tá ok. Não é? A gente tá fora e tá dentro pra Tá fora. dentro, tá fora, Que o entendi. certo é o seguinte, se o mesmo... Não, você vai me ensinar. E por isso que eu perguntei. Isso eu não sabia dessa regra, mas eu imagino. Eu tô deduzindo. Não é sabedor de regra. Mas se o cara tá fora, mas o braço dele tá ali, ele tira a trajetória da bola, ele tá com o braço dentro da área. Então é pênalti. É perfeito. isso. É igual a cobrança de escanteio, quando o jogador cobra o escanteio com a bola viajando por fora, Faz a viajou parábola. por fora, fez a parábola, é tiro de meta, porque a bola ultrapassou a linha. A mesma coisa nesse caso. Certo. O jogador tá com o pé fora e o braço Sabe dentro da por que área... ele tá fora? É, Eu onde vou bateu. explicar por quê, Marília. Pra gente ver. Mostra ele pula fora da área, ó. Ele pula de... Volta ele um pula pouquinho de só fora pra mim, dentro. irmão. É de fora pra dentro, ó. Ele- Ó, presta atenção só no Rogério, ó. Ele pulou fora da área. Pra dentro. E aí pra dentro, ó. Aí não ele tem tá no como, né? cantinho ali, exato. Ele tá lá dentro. Mas, Pênalti, ó, claro. Neto, jogador de futebol hoje tem que acostumar que esse movimento não é mais aceito. Esse movimento não pode mais É ser que ele movimento... jogava com o Mickey, né? Com o Pateta. Vem cá, jogava o com termo é Pato- seu. com O o termo é Pato seu. Donald. O termo é seu. Foi orelhudo ali Foi também, né? orelhudo. Ah, orelhudo. Mão de orelhudo. Desculpa, mas... Marília, convenceu o pênalti ou não? Não, eu desde o começo acho que foi Não, mas pênalti. o que você reclama é... A questão é o critério e o protocolo. O VAR, nesse caso, ele tem que chamar para dizer que o juiz errou. Isso. Essa câmera da Band, a transmissão não tem. E a gente ficou vendo durante a transmissão, a câmera da transmissão... Quem que é o câmera que tava lá, hein, E gente? Tem que dar moral pra ele. A
transmissão, demora pra ver que foi pênalti, não por causa do braço. Ele não fica procurando o braço. O braço, é claro. Ele fica um tempão pra ter certeza se tá ou não tá. Então vamos lá, se não tem essa câmera, como é que eles puderam dar o pênalti? Esse que tá o ponto Aí é que falho. tá, aí é que tá. Por isso que eu falo que o Flamengo tem tudo. Ô, Neto, Você acha que o Flamengo... A minha questão então, é isso que eu quero sabe por quê, perguntar. Neto? Se eles não têm isso, como é que eles deram o pênalti? O VAR é chamado para corrigir uma questão. Lógico. O juiz deu... O Bandeira deu escanteio, o juiz deu escanteio. O VAR tem que chamar para falar assim, olha, você deu escanteio, mas ele estava dentro da área. Mas o VAR não tem essa imagem. Exato, Neto. Então, é importante, né, Marília, Então eles pegaram a imagem da Band. O que é Ué, importante? desculpa, mas pode... Neto, o que é importante colocar? Imagem conclusiva ou não conclusiva? A imagem do VAR, para mim, é não conclusiva. A imagem Aí do é que VAR, tá. para mim, é não conclusiva. Eu quero ouvir o VAR Então, amanhã. se é vi não nenhuma conclusiva, imagem não é conclusiva. pênalti. Exato. Fica Certo? a decisão do campo. É isso. Se tem erro no campo, fica a decisão do campo. Então, se a decisão do campo, se o árbitro não viu a batida da bola, O se o Bandeira não Bandeira viu. deu, não foi pênalti. É escanteio. E escanteio. A não Posso ser fazer que um a imagem- contraponto? Por favor. Eu concordo com vocês, mas você sabe que eu acho muito legal que tenha marcado o pênalti depois dessa vitória do Corinthians, para não ter nenhum tipo de conversinha na semana, né, Não, Então? isso sim, Entendeu? né? Mas, eu acho que isso Quesada, é positivo. A gente verdade tá é vendo sim. uma comissão Não, de arbitragem que é sim, eu não entendo. transparente Claro. e que não usa o protocolo. E o justo não é o pode pênalti. chamar para... O Certo? justo é o Exato. pênalti. O justo é o pênalti. Mas Pronto, só que acabou. o protocolo... A gente quer ouvir o VAR amanhã. Isso. Como é que chama para falar, para dar um Perfeito, pênalti vocês que têm não foi razão. dado, E a que não tem Globo não câmera? tem esse lance. Não, ela tem uma câmera que é deste lado Tá. e não é conclusivo se ele tá dentro ou fora da área. Quem tem a Band, quem que é o câmera que tá lá? Vê quem que é o câmera que tá lá, parabéns pra ele que pegou. E o justo é marcar o pênalti. Mas pra vocês que justo. estão aqui no apito final, vou pra câmera 2 aqui. Pra vocês é o seguinte, agora o que ele vai falar aqui, o Salvio? Que o certo, o que seria a regra? Qual seria a regra? Se não tem a imagem conclusiva. Se não tem imagem conclusiva da transmissão oficial, mantém a decisão de campo. No campo foi marcado escanteio. Então eu vou te perguntar, se fosse o Ceará, se fosse o Guarani, se fosse a Ponte Preta, se fosse o Cuiabá, o VAR marcaria... Eu não sei, a gente não sabe. não sabe. A gente não sabe. Mas o que é importante, Neto? Tá. Vamos lá. O árbitro de vídeo, vamos lá. O árbitro de vídeo, Wagner Riway, É sempre ele, né? recomendou é só a revisão. Ele, né? E ficou mostrando 6, 7 ângulos. Quase 8 câmeras, até a câmera do impedimento. tinha conclusão. A câmera da linha. Eu olhando, falei, pra mim não tá claro se é dentro ou fora. Fui olhando, tentando procurar. Tem a última que o Quesada fala, ó, por essa última câmera parece que é Parece, dentro. não pode. Aí eu fui Mas ver a parece câmera não da... pode. Não pode. Importante destacar isso. Celular de torcedor, imagem oficial do clube, tudo isso não vale para efeito O do que VAR. vale as 12 câmeras que tá lá. Se for 12 ou 21. Oficiais da transmissão. Tá lá do 27 VAR. hoje. Exato. Então eu queria saber se o VAR tem essa imagem. Te amo, Corinthians, meu grande amor. Nas arquibancadas sinto o calor. Com a camisa alvinegra eu vou te apoiar. Nada vai nos separar, eternamente vou te amar.